E os jogadores do futebol brasileiro resolveram processar a Konami e a EA Sports, reclamando o direito de imagem por causa do FIFA e do PES. Nesse vídeo eu te conto um pouco sobre essa briga. Fala galera, são todos bem-vindos, bem-vindas ao Joga Direito. Isso se é a tua primeira vez por aqui. Porque se não é a tua primeira vez por aqui, que bom ter você aí novamente com a gente. Seguinte, jogadores de futebol, do futebol brasileiro, jogadores que jogam no futebol brasileiro, resolveram processar a Konami e a EA Sports por conta da exposição das suas imagens no jogo, de futebol, no FIFA, independentemente do ano do FIFA, e no PES, no Pro Evolution Soccer. Mas antes de comentar sobre os processos, eu quero te fazer um convite. Se esse vídeo for bacana, se você se interessa por descomplicar o juridiquês no mundo da bola, já deixa seu like nesse vídeo para a plataforma do YouTube entregar para mais pessoas, se inscreve no canal e ativa a notificação para não perder nada do que a gente publica por aqui, para fazer parte da nossa comunidade que só cresce, hein? Contamos com a sua torcida e a sua participação. Gente, seguinte, eu sempre desconfiei, sempre achei estranho a exposição dos jogadores de futebol nos jogos de videogame. A gente tem os grandes jogos de videogame, os grandes players de videogame de futebol, a FIFA, não é o jogo FIFA, e o jogo PES, que é o Pro Evolution Soccer. Bom, a grande pergunta que eu sempre me fiz é quanto que os jogadores recebiam para ter as suas imagens expostas. Não só as suas imagens, mas as suas habilidades, os seus trejeitos, ou seja, a sua personalidade, melhor dizendo, expostas nos jogos de futebol de videogame. E aí eu descobri que a maioria dos jogadores não ganha por isso. É isso mesmo. Não existe um contrato entre jogadores e essas empresas, as empresas que fazem esses jogos de videogame. Ocorre que no Brasil, o direito que envolve a exposição dos jogadores de futebol nesses tipos de jogos de videogame é o direito de imagem. Eu já fiz um vídeo, já publicamos aqui um vídeo no canal explicando sobre como funciona o direito de imagem no Brasil. E o direito de imagem, hein? Tanto se fala no futebol, mas você sabe o que é, o que significa, quanto que é? Nesse vídeo a gente se explica. Quero te convidar a assistir, vamos deixar o link na descrição desse vídeo para você assistir depois que você terminar de assistir esse vídeo aqui. No entanto, vocês sabem, eu expliquei naquele vídeo que o direito de imagem no Brasil é mais para camuflar verbas trabalhistas e impostos no Brasil do que efetivamente para remunerar, para indenizar, para pagar valores acerca da exposição da imagem dos jogadores em todos os meios de comunicação e da exploração dessa imagem, melhor dizendo, em todos os meios de comunicação, pelos clubes, pelas empresas e etc. Ocorre que quando se trata de exposição em videogame, lá fora, na Europa e em outros países, as ligas é que são responsáveis pela gestão desses direitos e do pagamento, e para fazer com que o dinheiro em decorrência da exploração da imagem dos jogadores chegue aos jogadores. No entanto, no Brasil, o que deve acontecer, segundo a Lei Pelé, é uma negociação direta entre jogadores e empresas que trabalham com a exploração das imagens através dos jogos de videogame. Só que no Brasil não existe esse contato e esse contrato entre as empresas e os jogadores. Não, elas saem explorando, não pedem autorização ou fecham contratos com os clubes ou até mesmo com as federações, mas o dinheiro não é repassado para os jogadores. Só para vocês entenderem, a grande celeuma de todas essas discussões é que não existe um contrato entre os jogadores e as empresas. As empresas deveriam procurar os jogadores em particular, mas isso deve dar muito trabalho, obviamente. Então resolvem explorar a imagem dos jogadores, acreditando talvez no repasse dos valores, de algum valor ali com os clubes que fecham, com os clubes, de algum valor para os atletas, os clubes não repassam e os atletas ficam a ver navio. Logo, cabe aos atletas procurar ali um advogado, seu representante e processar essas empresas como está acontecendo. Mais de 70 processos aí contra essas empresas requerendo, pleiteando o pagamento da indenização pela exploração dos seus direitos de imagem. Exploração que envolve não só o rosto do jogador, mas como a sua personalidade, suas habilidades e etc. E aí, diversos jogadores saíram processando tanto a Konami quanto a EA Sports por conta da exposição das suas imagens e da exploração
exploração dessas imagens nos jogos de videogame. Existem cerca de 70 processos de jogadores de futebol contra essas empresas. Entre os jogadores, na atualidade, jogadores como o Wellington Paulista, Vanderlei, Vitor Ferraz, são jogadores que processaram essas empresas e que já têm o seu processo em curso e muito provavelmente ganharão esses processos dessas empresas. Mas também tem jogadores das antigas, jogadores aposentados. O velho Vamp, por exemplo, é um jogador que tem processo contra essas empresas por conta da exploração da sua imagem. O goleiro Marcos recentemente ganhou um processo, inclusive, que envolvia a exploração da sua imagem nos jogos de videogame. O Marcão, inclusive, deu uma declaração dizendo o seguinte, se quiser explorar a minha imagem, me pague. Caso não queiram me pagar, continue explorando a imagem do Buffon, do Neuer, que aí lá, para esses jogadores que estão na Europa, vocês pagam. Então aqui no Brasil vai ter que me pagar também. E eu já expliquei que o direito de imagem tem a ver com o direito da personalidade, é um direito garantido pela Constituição, um direito fundamental, que deve sim ser pago aos jogadores. Aliás, voltando a falar sobre a legislação trabalhista e como os clubes usam o direito de imagem para burlar a legislação trabalhista, a maior parte da remuneração dos jogadores de futebol no Brasil é a título de direito de imagem, porque esse direito tem natureza indenizatória, não tem tributo sobre esse direito. Por isso que os clubes colocam na carteira de trabalho ali dos jogadores R$1.000, R$10.000, mas pagam para os jogadores R$200, R$300.000, sendo que a diferença dos valores é totalmente dedicada e declarada como direito de imagem. Daí você vê que existe realmente um desvio, da natureza desses direitos, por parte até mesmo dos clubes de futebol para burlar o fisco. A média dos pedidos dos processos é de 120, 150 mil reais de indenização pela exploração das imagens dos jogadores. Lembrando, são cerca de 70 processos. Estamos falando aí de mais de 7 milhões de reais, que, convenhamos, é bagatela, considerando os preços aí dos jogos de videogame, não é? Jogos de videogame de futebol, PES, FIFA, esses jogos aí custam mais de R$200 fácil, Então, convenhamos, considerando a quantidade de jogadores e a quantidade de pessoas que adquirem esse tipo de jogos no Brasil, 7 milhões é fichinha para essas empresas, Mas vale dizer aqui, e fica aqui o meu registro como advogado, que eu aprovo e apoio essa medida dos jogadores. Nós precisaríamos de uma liga, Talvez o Clube dos 13 fosse isso, mas não foi, E a CBF não é competente para isso, não consegue fazer essa intermediação. Então talvez os jogadores precisassem aí de uma liga um pouco mais fortalecida, uma liga estruturada ali que represente realmente os seus interesses, como acontece na Europa, para fazer com que os valores provenientes desses direitos de imagem cheguem realmente na mão dos atletas. Bom, mas eu quero saber qual que é a sua opinião. O que você acha sobre isso? Você acha que os jogadores estão reclamando de barriga cheia ou estão no direito deles mesmo? Tem que pagar e tem que cobrar caro por esses direitos. Deixa aqui nos comentários, vamos bater um papo, trocar uma ideia. Falando sobre isso, quero aproveitar e te convidar para seguir a gente no Instagram e no Twitter. A gente posta muito material interessante sobre futebol, sobre o direito do futebol de maneira dinâmica e extrovertida lá no Instagram. Vai valer a pena você seguir a gente e mandar mensagem, vamos trocar ideia, bater papo. E se você quiser sugerir alguma pauta pra gente, pode mandar também por lá que a gente vai estudar e trazer aqui para vocês comentários para descomplicar o juridiquês no mundo da bola. Se esse vídeo foi útil, foi bacana para você, já deixa seu like nele para o YouTube entregar para mais pessoas, se inscreve no canal e ative as notificações para fazer parte da nossa comunidade e não perder nada do que a gente publica aqui sobre direito no mundo da bola, tá certo? Eu te espero no próximo vídeo, hein? Valeu!